Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente. É um vídeo de uma aula minha. Essa aula foi feita dia 14 de novembro de 2022, véspera de feriado, uma segunda-feira, véspera de feriado. E o pessoal pediu para ter aula, mas só que algumas pessoas não iam poder vir por compromissos pessoais inadiáveis. E aí eu falei assim, então beleza, vou gravar a aula. E eu vou deixar aqui no canal, até como um histórico. Eu tenho feito esse histórico do canal aqui desde 2020, né? Dos vídeos. Não é um vídeo que segue aí a ideia do canal com slides e tal, nem sei se vai dar para ver o quadro, a qualidade do áudio talvez esteja ruim, mas fica aí de registro. Espero que dê para aproveitar alguma coisa. É um vídeo é uma aula sobre força de Van der Waals, ligação de polo, nem tem a parte anterior da disciplina, uma disciplina de estrutura da matéria um pouco mais avançada em física, mas é isso. Tomara que no futuro eu tenha tempo para fazer os slides dessa disciplina e voltar os vídeos aí com o formato que normalmente eu coloco. Beleza? É isso. Um abraço, espero que dê para aproveitar. Não, aqui ficou show. Aqui ficou legal. Não ficou ruim, não. Se ela cair, vai ser um problema. Vai ser um problemaço. Então, vamos lá. Só recapitulando, então, bom dia aí, Henrique e Bruno. Bom dia os virtuais aí. Mas aí só recapitulando aí, a gente estudou. Essa semana eu ainda vou corrigir a prova, tá? Então a prova que será corrigida, o gabarito entregue será corrigido essa semana. Prova do primeiro capítulo. No primeiro capítulo a gente falou superficialmente, mas nem tanto, sobre física estatística. A gente falou de estatística de Boltzmann, Bose-Einstein, Fermi-Dirac, que é alguns efeitos desses camaradas. Nesse capítulo a gente começou a estudar moléculas. Então, molécula é a menor porção que mantém as características químicas de uma certa substância, e a gente está querendo ver quais são os mecanismos físicos que fazem uma molécula existir, vamos pensar assim, dela ter estabilidade, tá certo? Então, a gente já viu o tipo de ligação que a gente chama de ligação iônica, que acontece, por exemplo, no exemplo que a gente tratou do KCl, que é o cloreto de potássio. Se a gente ioniza esse potássio, ele vira um K+, com mais um elétron, certo? Esse elétron ele pode ser, ele pode ser capturado ali pelo cloro, a gente estudou a afinidade eletrônica, essa parte toda, e aí eu faço um novo íon, então eu tenho um íon positivo e um íon negativo, e esses camaradas, dada a distância que eles estão entre eles podem começar a interagir mais fortemente devido à força elétrica entre eles, e aí a gente pode ter uma ligação que a gente chama de ligação iônica e formar esse composto. Beleza, isso era uma ligação que era até ok da gente conversar, mas aí tem outros átomos que eles podem se unir, por exemplo, o H2, o gás hidrogênio. Se a gente for analisar dessa forma, não é possível a gente estudar esse camarada analisando por ligação iônica. A gente tem que apertar o botão quântico desde o início, a gente viu que por simetria da função de onda, a gente consegue estudar um tipo de ligação que a gente chama de ligação covalente. Até aí tudo bem? Beleza, né? Tá. A gente já viu várias coisas sobre essas duas ligações, faltam duas ligações para a gente estudar, que é a ligação de polo e de moléculas apolares. Nós vamos estudar isso hoje, eu vou tentar terminar essa parte hoje, tá? São ligações um pouco mais fracas. Tem algumas coisas que eu complementei a partir do livro, algumas nomenclaturas principalmente, com relação a essa ligação de polo. Mas qual que é a ideia? A ideia vem desde lá do século XIX, eu vou escrever isso aqui no quadro, mas um tal de Johannes Diderik. Esse Johannes Diderik vocês não vão lembrar quem que é, mas o sobrenome dele vocês vão lembrar, que é Johannes Diderik van der Waals. Esse Van der Waals vocês já ouviram falar, lá por volta de 1873, ele sugeriu que duas moléculas próximas uma das outras, elas estariam sujeitas à atração eletrostática entre elas. Então, essas forças que a gente vai chamar de forças de Van der Waals, elas podem ter algumas características dentro desse conjunto de forças, que a gente chama de forças de Van der Waals. Algumas forças podem ter algumas características particulares, e a gente vai dar algumas nomenclaturas para elas. Uma força que a gente vai chamar de força de Kisson, eu vou anotar isso tudo, e uma força que a gente chama de força de Debye ou de London, tá certo? Que são forças de Van der Waals. Se vocês forem procurar as forças de Van der Waals, são todas essas forças devido a uma atração eletrostática entre moléculas, certo? Ou até entre átomos, dependendo, a gente vai chegar lá.
Isso aqui eu tinha medo. Eu tinha medo disso acontecer. Vamos ver. Não parou de gravar. Aí fica de... Como é que chama? Que é isso? Não sei. Aí fica de videocassetada, né? Eu tinha medo disso acontecer. Mas essa câmera ela é forte. Ela já aguentou poucas e boas já. Ó. Não parou de gravar. Desculpa, gente. Mas eu tinha que brincar. Ficou bonita a foto, eu gostei. Então vou parar isso aqui. Cancelar, iniciar. Porque só gravo de 25 minutos. Depois eu quero ver isso aí. Mas aí tá. Aí quando foi em 1800 e bolinha, 1873, esse camarada propôs isso. Que duas moléculas próximas elas podiam estar sujeitas à atração eletrostática entre elas, certo? Isso é um conjunto de tipos de forças que a gente chama de força de Van der Waals. Eu vou escrever isso ainda, mas essas são as forças que atuam entre moléculas que não são nem covalentes e nem iônicas. A gente vai chamar esse camarada de força de Van der Waals. Eles são bem mais fracas que as forças iônicas e as forças e a ligação covalente. Beleza? Qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte. Se vocês pegarem aqui nessa figura aqui, eu acho que fica melhor para entender. Isso aqui, ó, é um diagrama esquemático da molécula de água, né? Tem aqui um H, o outro H aqui e um O, certo? A molécula em si de água, ela é neutra. A molécula ela é neutra, beleza? A molécula em si, ela não vai ter carga sobrando nem positivo nem negativo. Porém, devido ao arranjo atômico dessa molécula, existe uma concentração maior, devido à massa do componente ali, por exemplo, a massa do oxigênio e tudo mais, vai ter um acúmulo maior de elétrons perto do oxigênio e, portanto, vai ter uma sobra de carga positiva, ou seja, os dois prótons do hidrogênio vão ficar um pouco mais afastados, beleza? Algumas moléculas elas têm essa propriedade já natural, que são as moléculas que a gente chama de moléculas polares, beleza? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem, né? Tá. E essas moléculas polares, se vocês forem ver, se eu tenho um arranjo aqui, por exemplo, dessas quatro moléculas de água, o que está aqui nessa bolinha grande aqui, que é mais negativo, ele vai ser atraído para o lado mais positivo dessa. Então elas vão ter uma tendência de se arranjar dessa forma, positivo com negativo, positivo com negativo. Beleza? A gente vai ter uma tendência, não significa que todas vão ficar assim. Tá beleza? Então, isso são moléculas que a gente chama de moléculas polares. E aqui tem um outro diagrama esquematizado mais ainda desse camarada. Se eu tenho aqui um acúmulo de carga positiva, se eu tenho uma tendência de ter carga negativa de um lado e positiva do outro lado, a gente vai ter um camarada desse jeito e a gente pode associar um momento de dipolo a essa molécula. Então a gente chama essa molécula de molécula polar, tá certo? A gente também tem moléculas que são apolares, moléculas que não possuem intrinsecamente esse momento de dipolo natural delas, beleza? Só que se eu coloco essas moléculas apolares próximas, por exemplo, de uma molécula que seja polar, pode haver uma indução de cargas nessa molécula apolar e mesmo nela ter uma atração eletrostática muito mais fraca, tá certo? Porque ela não tem um momento de polo intrínseco, só que eu posso ter inclusive uma atração eletrostática em moléculas apolares, desde que eu tenha um campo sendo atuando nesse camarada. Beleza? Que aí eu vou induzir um momento de polo nesse camarada. Vocês estão entendendo a ideia? Mas vamos escrever um pouquinho disso aqui para a gente fazer a análise nossa. A análise nossa vai ser basicamente tratando uma molécula como sendo um dipolo puro, tá? Um dipolo aqui de mais Q e menos Q, obviamente é um modelo idealizado. Essas cargas estão aqui distantes de uma distância A, e a gente quer saber, por exemplo, qual que é o campo que essa carga faz no ponto Azão aqui. Vocês já fizeram isso lá em Física 3, não vou repetir essa conta não. E o campo vai ter essa direção desse camarada para cá, e esse campo vai gerar as linhas de campo ao redor desse dipolo, e essas linhas de campo elas vão poder alinhar, por exemplo, um segundo dipolo que esteja na presença desse primeiro dipolo. Vocês estão entendendo a ideia? Então, o primeiro dipolo é o dipolo P1. Esse dipolo P1,
esse dipolo elétrico P1, ele vai gerar um campo no espaço ao redor dele, que se eu chegar um novo dipolo perto desse camarada, ele vai alinhar segundo essas linhas de campo. Beleza? Beleza. E voltando, esse modelo aqui é um modelo que vai descrever para a gente, um modelo simplificado, que vai descrever para a gente esse tipo de molécula. Tá certo, gente? Essa aqui é a proposta nossa. Então, eu vou escrever um pouquinho disso que a gente está fazendo. Meu plano hoje é falar dessa ligação de polo. A gente vai chegar aqui, vai dar para ver, eu acho que claramente que ela é mais fraca que a ligação iônica, que ela é mais fraca que a ligação covalente. Aí a gente vai colocar algumas consequências disso para algumas moléculas. E, se der, eu já falo de molécula apolar, que aí a gente já termina essa parte e a gente vai passar para estudar níveis de energia e espectro de moléculas diatômicas. E a gente já adianta um pouco a disciplina. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então nós vamos falar um pouquinho de ligação de polo a dipolo. Ligação de polo. Depois, qualquer coisa, não dá para ver ali, qualquer coisa depois a gente tira uma foto para mandar para o pessoal. Tá? Então eu vou escrever um pouquinho dessa introduçãozinha, tá beleza? Vocês não estão notando, mas eu vou escrever aqui. É um tal de Johannes. Eu vou escrever que eu gostei de saber o nome desse camarada. Diderik van der Waals. Isso aqui foi aproximadamente 1873. E esse camarada sugeriu que duas moléculas próximas estariam sujeitas à atração eletrostática. 1873, moça. Sacou? Então, assim, eu acho que é muito revolucionário o cara pensar o negócio em 1873, dessa forma. Tá? Então, esse camarada, Van der Waals, então, nome importante que vai ser esse, né? Essas ligações que nós vamos estudar formam um conjunto de forças que são conhecidas como forças de Van der Waals. Eu mandei um artigo para vocês do sapinho grudando na parede, tensão superficial da água, tem um outro efeito com água também, que são efeitos devidos à força de Van der Waals. Apesar dela ser mais fraca, é uma força que é responsável, mais fraca em comparação com a ligação iônica e ligação covalente, ela é responsável por vários efeitos físicos do cotidiano nosso. Beleza? Então é um negócio interessante. Tensão superficial da água. Quando um insetinho, por exemplo. Sim. Mas isso aí também tem a ver com o efeito browniano. O movimento browniano já é um movimento que, quando você joga o mais basicão, né, quando você joga uma poeirinha na água, ela vai ficar andando meio que randômico, assim, certo? O movimento browniano ele ocorre quando você tem probabilidade meio de ir, por exemplo, você está caminhando em linha reta, perdão, só que você tem probabilidade meio de ir para a direita ou para a esquerda. Então, na média, você vai andar em linha reta, só que você vai ficar andando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e na média você vai ficar fazendo isso aqui, ó. Você sai daqui, do próximo passo, você vai para frente, só que você tem uma probabilidade de ir para a direita também, e uma probabilidade para a esquerda. Então, você vai ficar fazendo um movimento assim, certo? Então, na média, você vai andar assim, você vai andar reto, certo? Só que aqui, ó, você pode até afastar muito, só que na média você vai andar reto aqui, que é o andar do bêbado, né? Que a galera chama. O tipo de movimento browniano é bem característico por isso. E aí as gotas, os grãozinhos de pólen, que eles fazem é isso. Você coloca o grãozinho de pólen no líquido, ele tá flutuando por conta de tensão superficial também, e por conta de peso, aí entra muita coisa, né, puxa e tal. Ele pode ficar fazendo um movimento assim, certo? Ele vai ficar fazendo um movimento bem rápido, só que na média ele não sai do lugar. Ele vai estar aqui. Ele vai ter andado um pouquinho, tá? Só que ele vai estar sempre rodeando o lugar que ele está. Essa é a ideia. É a mesma coisa aqui. E o movimento browniano é caracterizado por esse meio, esse fator essa probabilidade meio de ir para um lado e para o outro. E você tem o movimento browniano fracionário também, que você tem uma tendência maior de ir para um lado ou maior de ir para o outro lado. Aí, entre outras coisas que a gente não tem que entrar em detalhe aqui. Mas esse camarada aqui sugeriu que duas moléculas poderiam estar sujeitas, né? Duas moléculas próximas estariam sujeitas
atração eletrostática. Certo? Essa chamada força de Van der Waals, eu só falo Van der Waals, mas será que tem outra gente que fala esse nome desse camarada? Waals. Eu não sei, eu só falo Waals. Força de Van der Waals é a soma das forças moleculares não sejam iônicas ou covalentes. Por isso que eu estou falando que é um conjunto de forças, tá? Então deu esse nome de força de Van der Waals com um conjunto de forças. Podem ter forças com algumas características. A força tal é a força que tem tal característica mais explícita, mas são todas as forças, não são essas dois camaradas entre moléculas, né, Lucas? Então bacana, né? Aí, vamos pensar aqui um negócio aqui com relação ao que a gente já estudou do hélio líquido, né? A proposta dele é que duas forças próximas estariam sujeitas a uma atração eletrostática. Não fala de repulsão, né? Está escrito ali uma atração eletrostática. Depois nós vamos tentar mostrar isso. Só que se a gente for diminuindo a temperatura e diminuir bastante a temperatura, bastante temperatura, essas moléculas, esses átomos, eles vão começar a diminuir a vibração deles, ou o movimento ali deles, né? Porque a temperatura está relacionada a esse movimento dos átomos das moléculas. Em princípio, era para todas as substâncias, então, solidificar ou liquefazer a baixas temperaturas, exceto o hélio, porque a gente já estudou o hélio. O hélio, ele não vai se solidificar, ele vai se liquefazer até baixa temperatura. A gente já viu isso no capítulo anterior. Beleza? Beleza, né? Por conta dessa atração eletrostática aqui. Uma outra coisa interessante do hélio, né? O hélio 2, ele é um gás nobre. Então ele não interage, ele é inerte, ele não interage com nada. Ele vai liquefazer justamente devido a esse tipo de força eletrostática. Beleza? Devido à força de Van der Waals. Porque ele não tem ligação iônica covalente com o hélio 2. Beleza? Entre moléculas ali. Ele vai se liquefazer devido a esse tipo de força. Apesar dela ser fraca, isso que eu queria mostrar para vocês. Apesar dela ser fraca, ela vai trazer consequências interessantes. Beleza? Então vamos escrever um pouquinho disso aqui. Tá. Uma molécula, ela pode ter as forças de ligação de polo-antipolo e ligação covalente? Pode. A gente já viu isso na outra aula. Uma molécula, a gente até calculou isso na última aula, que eu fiz isso para o NaCl. A gente viu que o NaCl ele tem um grau de ionicidade de 79%. Ele falou assim, então ele é 21% covalente. Porque pode existir força de Van der Waals lá, sim, só que como ela é muito mais fraca que essas duas, a porcentagem é muito pequena, certo? Aí volta naquele papo, né? O que é realidade? Mas o que está acontecendo é um conjunto de tudo ali, não é só uma coisa só específica, não. Beleza? Se houver uma atração entre moléculas em condições de baixas temperaturas, ou seja, a gente está supondo que essa força de Van der Waals ocorre entre todas as moléculas, tá certo? Entre duas moléculas vai ocorrer essa força de Van der Waals, de alguma forma vai gerar uma força, uma ligação de polo-dipolo entre esses camaradas. Só que se eu estou em baixa temperatura, se a temperatura for muito, muito baixa, por menor que seja essa tração, uma hora essa tração ia vencer algum outro tipo de movimento. Então ela ia acabar atraindo uma molécula na outra. Então todas as substâncias iam liquefazer ou solidificar a baixa temperatura. Vocês entenderam a ideia? Essa é a ideia disso que eu estou escrevendo aqui agora. Então se houver uma atração entre moléculas em condições de baixa temperatura,
Deu para entender isso? Falando? Vocês aí que estão falando em baixas temperaturas, todas as substâncias iriam. Só tem a gente aqui hoje, né? O que vai fazer o controle de. Eu acho que a aula é só a gente. Exceto o hélio, porque a gente já estudou isso lá atrás no outro capítulo. Aí agora nós vamos começar a estudar isso mais quantitativamente. Então vamos tentar fazer uma análise mais quantitativa. Então vamos tentar fazer uma análise mais quantitativa do outro. Oi? Com certeza tem alguém que não viu o e-mail e viu para a faculdade. Sempre tem alguém que não vê e-mail. Sempre tem. Pode até ser eu de vez em quando. Mas vamos lá, então vamos pegar aqui a figura 9.18a, certo? Que está falando aqui sobre o campo do dipolo, que é esse camarada aqui, tá? Aqui a gente tem um dipolo elétrico. Vocês estudaram isso aqui lá no Física 3, tá? Esse dipolo aqui ele tem uma distância entre essas cargas de A, e aí vocês vão lembrar da definição do momento de dipolo, né? O momento de dipolo é o módulo dessa carga Q vezes essa distância A, o momento de dipolo elétrico, e a gente quer saber qual que é o campo gerado nesse ponto Azão aqui, ó, que está uma distância R desse dipolo, beleza? Então, no ponto A, então nós queremos estudar o campo gerado pelo dipolo. Lembra o seguinte, vamos voltar aqui na introdução, né? Esse camarada que é muito famoso, esse tal desse Van der Waals, Johannes Diderik Van der Waals, sugeriu que duas moléculas estariam sujeitas à atração eletrostática. Então, se a gente está supondo que uma molécula ela é polar, isso a gente consegue detectar isso experimentalmente, moléculas polares ou apolares, a gente pode propor que esse seja um modelo interessante para a gente estudar. Beleza? Um modelo de atração entre dois dipolos. Tá? Então, nesse ponto A, né? Estou no ponto razão, eu tenho que, né? Nesse ponto razão, esse campo é D, que é o campo de dipolo, isso aqui é menos K, e aqui cuidado que no livro esse menos faltou. Tá? Conferi isso várias vezes, faltou esse menos aqui no livro sim, conferi isso, dei uma pesquisada, mas você dei uma outra pesquisada lá. Até porque o resultado não fica de uma força atrativa se esse menos não aparecer. Então, esse menos aqui, ele acaba sendo importante. Menos K P por R3 menos 3 T escalar R chapéu dividido por R4. Isso aqui é a equação 9.6. Tá? Beleza, né? Beleza. Isso aí, conferir lá no livro, lá nas notas suas de aula lá de Física 3. Beleza. O que a gente quer, né? Em geral, mesmo se essas moléculas estiverem muito próximas, esse R, mesmo se as moléculas estiverem próximas, esse R ele vai ser maior do que essa distância entre as cargas. Pensa que eu estou trabalhando aqui, ó, por exemplo, nessa figura, com uma molécula de água. Aqui está exagerado, certo? Mas uma molécula de água aqui, a distância entre desse dipolo de uma molécula de água vai ser muito menor do que a distância entre essa molécula e essa. Em geral vai ser isso, tá? Então vamos pegar aqui um caso em que essa distância R é muito maior do que A, tá certo? Então para R muito maior do que A, eu tenho que, né? Eu tenho que esse termo aqui, ele vai para zero, tá certo? Então o módulo desse D, ele vai ser aproximadamente aqui igual a K, que A por R3, que é igual a K P1 por R3, certo? Onde
Esse P1, que é o momento de polo, é Q vezes A. Beleza? Esse aqui é o módulo, né? Esse aqui é o módulo do momento de polo. De polo. É isso, o módulo do momento de polo. Bacana. Então, olha só. Se o campo, a gente primeiro está querendo calcular qual que é a força de uma certa carga que está a uma distância R do meu dipolo. Depois nós vamos colocar um outro dipolo na presença desse dipolo. Tá beleza? Beleza, né? Se o campo varia com 1 sobre R ao cubo, a força também varia com 1 sobre R ao cubo. Tá beleza? Por quê? Porque a força é Q vezes zero. Tá certo? E se a força varia com 1 sobre R ao cubo, essa força, isso vocês já viram lá da física 3 também. Se o campo varia com 1 sobre R ao cubo, a força varia com 1 sobre R ao cubo, portanto essa força ela decai mais rápido do que a força entre uma carga e essa outra carga. Porque a força entre uma carga e essa outra carga varia com 1 sobre R quadrado. Beleza? Força eletrostática, lei de Coulomb. Lei de Coulomb, força entre duas cargas varia com 1 sobre R quadrado. Como o campo aqui varia com 1 sobre R ao cubo, a força varia com 1 sobre R ao cubo, que decai mais rápido do que a força de Coulomb. Beleza? A gente já está vendo que pelo menos essa força desse dipolo, uma carga, ela é mais fraca que a lei de força de Coulomb, pelo menos. Beleza? Nós já estamos indo nesse caminho de mostrar que essa força de Van der Waals ela vai ser mais fraca que as outras forças. Mas não deixa de ser importante. Beleza? Então, a força elétrica produzida no dipolo de uma carga varia com 1 sobre R ao cubo, que cai mais rápido que 1 sobre R ao quadrado da força eletrostática. Beleza? Aqui uma informação que eu estou dando. A ligação iônica dá até para a gente ter uma ideia dessa informação que eu vou dar, mas a ligação covalente menos, a gente vai aceitar isso nesse momento como sendo uma informação, que tanto a ligação iônica quanto a ligação covalente, elas decaem com 1 sobre R quadrado. Portanto, essa força que a gente está procurando aqui agora, que é a força de polo de polo, que é essa ligação de polo de polo, ela vai cair mais rápido, ela é mais fraca que a ligação iônica, que é a ligação covalente. Beleza? Essa é a informação que eu estou dando aqui. Informação, aqui tem informação. Também varia com 1 sobre R2 a força de ligação iônica e covalente. Certo? Alguém vai tirar uma foto aí? Para o seu celular mais bacana? Que aí eu vou ver aqui se está indo. Porque essa câmera minha ela só grava de. Eu tava quase acabando. Eu tô gravando o pessoal aqui, porque depois vocês querem. Não, então beleza, até aqui tudo bem, né? Nós estamos falando de ligação de um dipolo com uma carga. E agora o que a gente vai fazer? Como a gente quer falar entre moléculas, a gente vai falar assim, então beleza, vou colocar um outro dipolo na presença desse primeiro dipolo. E isso aqui tudo a gente está considerando moléculas polares. E a gente, experimentalmente, a gente sabe que existem moléculas polares e moléculas que a gente chama de apolares. A gente já conversou isso no começo da aula também. Tá certo? Por enquanto a gente está considerando essas moléculas que a gente chama de polares, que formam um dipolo natural. Então vamos lá. Então vamos lá.
fazer, a gente vai colocar o segundo dipolo na presença do primeiro. Então esse segundo dipolo ele vai se alinhar de acordo com as linhas de campo desse primeiro camarada. Lembrando que a força que esse primeiro dipolo faz, já é, numa carga, já é mais fraca. Beleza? A gente vai ver que, vocês viram que a força ali variava com 1 sobre R ao cubo. As forças têm força aqui que vai variar com 1 sobre R a quarta. Tá certo? Então a gente vai ter algumas... E tem força que vai variar com 1 sobre R a 7. Então as forças vão decaindo mais rápido, elas vão ficando mais fracas, o que não significa, eu estou ressaltando isso, não significa que elas sejam inúteis. Tá beleza? Elas são, inclusive, bastante apreciáveis até em situações do cotidiano nosso. Beleza? Então vamos lá. Então se colocarmos o segundo dipolo, eu não vai cair muito com vocês pedindo essa aula hoje não, né? Não. Almoço, esses trem, tem no bandejão, tem? Hoje tem almoço. Tem. Hoje tem, amanhã tinha que reservar. Mas deu tudo certo pra vocês? Não vai cair com vocês não? Não. Eu não ia voltar para o Espírito Santo. E se não viesse ninguém, eu ia dar aula, ia tentar gravar, tá? Se der pau ali na memória da câmera, eu tento com o celular, eu tento fazer alguma coisa que foi combinado. Então, se colocarmos o segundo dipolo na presença, liga? Ele federado a se alinhar com as linhas de campo. De aves. Pelo primeiro dipolo. Isso aqui está na figura 9.18b. Beleza? Essa figura que está aqui. A gente está vendo claramente que esse camarada vai tender a se alinhar aí. Não é difícil de compreender isso não, né? Um dipolo ele vai se alinhar com o outro. Vocês já viram algo assim? Não é igual, mas vocês podem tentar fazer uma analogia. Vocês já viram aqueles... Você já deve ter feito aquelas brincadeiras com limalha de ferro, certo? Vocês colocam limalha de ferro com ímã e eles vão se alinhar de acordo com o campo. Não é igual porque ele é campo magnético, certo? Mas você tem esse alinhamento desses camaradas ali. A ideia é a mesma, tá? A ideia de alinhamento é a mesma. Tá, mas aí como a gente falou ali de força, que o dipolo está gerando uma carga. Agora a gente quer falar da força que o dipolo vai fazer no outro dipolo. Tá beleza? Beleza, né? Então olha só. Para a gente falar de força, primeiro a gente vai falar de energia potencial, porque com a energia potencial a gente consegue achar a força. Beleza? Então a energia potencial, isso aqui também vocês já viram lá na física 3, a energia potencial de P2 na presença de P1, quem é P2 é o segundo dipolo, P1 é o primeiro dipolo. Então, a energia potencial de P2 na presença de P1 é U, que é igual a menos P2 escalar E. ED, né? Que é o ED que eu chamei, aquele ED que a gente calculou lá. Isso aqui é equação 9.8. Beleza? Beleza, né? Energia potencial é menos P2 escalar ED. Só que olha só, se esse ED varia com 1 sobre R ao cubo, a força vai variar com 1 sobre R à quarta. Tá beleza? Porque força é menos a derivada do potencial com relação à posição. Aqui no caso aqui vai ser com relação a R. Beleza? Vocês têm que lembrar lá, né? A força na direção de R ela é igual a menos du dr. Né? Já viram isso lá. Sendo mais rigoroso, a força é menos o gradiente da energia potencial. Beleza? Já viram isso lá em mecânica clássica, talvez. Ou até em física 1. Determino. Acho que foi maluco. Então, agora vocês falou isso em física 1. Por exemplo, eu faço isso. Né? Tá. Então, como D é proporcional a 1 sobre R ao cubo, a força entre dois dipolos varia com
1 sobre R à quarta, certo? Então já varia mais, ela cai mais rápido ainda, tá certo? Então, ela, à medida que a distância aumenta, ela se torna mais fraca ainda que a força que a lei de Coulomb, beleza? Essa força aqui, isso é um negócio que não está no livro, que eu dei uma olhada, esse tipo de força entre dois dipolos dentro da análise de força de Van der Waals, isso aqui é chamado de força de Keeson. Força de Keeson, certo? Esse porque, como eu disse, esse tipo de força de Van der Waals são todas essas forças intermoleculares devido à atração eletrostática. Só que você tem algumas características. A característica a característica dessa força de Keeson, isso aqui eu dei uma pesquisada extra, é justamente essa atração entre dois dipolos, tá certo? Que varia com 1 sobre R à quarta. Beleza? Mas é um tipo de força de Van der Waals. Tudo isso dentro desse escopo de força de Van der Waals. Beleza, gente? Beleza. Então, olha só, uma coisa interessante é que essa força ela é atrativa, tá? Essa força ela é atrativa. Atrativa por quê? Porque esse aqui é menos dUdr e esse menos corta com esse menos. Esse menos corta com esse menos, porém, eu tenho 1 sobre R/3. Se é 1 sobre R/3, esse camarada vai vir negativo quando eu tirar a derivada. Então vai dar uma força atrativa, beleza? Isso é interessante notar. Ela é fraca e é de curto alcance. São conclusões interessantes. Então essa força é atrativa, fraco, eu vou colocar aqui entre aspas, porque falar que é fraco e forte a gente tem que saber em comparação a quê? Ela é fraca em comparação à ligação iônica e ligação covalente, e de curto alcance. Curto alcance aqui também dá para entender por quê? Porque varia com 1 sobre R/4. Tá certo? Beleza, né? Beleza, né? Tá. Isso aí a gente está falando de dipolos. A gente ainda a gente nem começou a falar tanto de moléculas, a gente está sempre lembrando, mas a gente está falando de dipolos. Agora nós vamos voltar a falar de moléculas, tá beleza? Agora nós vamos começar a especificar em moléculas mesmo. Então agora, voltando para o caso de moléculas. As moléculas. Algumas moléculas, elas possuem o que a gente chama de dipolo permanente, dipolo intrínseco delas. Dois exemplos que estão aqui, que foi dado no livro, a molécula de água, que é a mais padrão quando a gente fala de molécula polar, e o NaCl. O NaCl, que para mim foi até meio que... Eu não sabia que o NaCl era uma molécula polar, eu só sabia que era um sal iônico, né, que ele tem de ligação iônica. Eu não sabia disso, eu descobri coisas aqui. Então, algumas moléculas chamadas moléculas polares possuem momento de dipolo intrínseco permanente. Certo? Exemplos aqui que foi dado no livro, H2O. Tem gente que fala que a gente não sabe a fórmula da água, né? H2O não é um produto, além também, né? H2O, fórmula da água, e NaCl. Certo? Beleza. Nós vamos especificar para o caso da água, mas as conclusões que a gente vai chegar valem para qualquer molécula polar. Tá beleza? Então vamos seguir aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Um negócio interessante, vocês viram que ontem foi o último show do Milton Nascimento? O último show da carreira dele. Ele encerrou a carreira, passou no Globoplay. Muitos amigos meus foram. Eu não conheço tanto de Milton, mas eu respeito muito a trajetória dele. E o show foi bastante emocionante. Acho que é isso. Se vocês quiserem pegar
no YouTube, a participação do Clube da Esquina, do Loborges e do Samuel Rosa foi especialmente forte. Se vocês quiserem pegar, dar uma pesquisada. É interessante. Eu não conheço muito não, na verdade, eu sou mais do lado do metal, né? Metal pesado, né? Mas eu respeito muito a história do Clube da Esquina e do Will. Foi o último show dele, da carreira, ele está bem debilitado. Fisicamente, né? Saúde. Mas, voltando aqui, por exemplo, a água, né? Então, por exemplo, a água, certo? A água que tem a fórmula da água, né? Imbecilidade chamando isso, mas a fórmula da água, H2O, ela é uma molécula neutra, ela é neutra eletricamente, certo? Mas, só que a ligação dessa molécula de água, da H2O, ela é parcialmente iônica. Assim como a gente viu que tem ligações que são parcialmente, não são 100% covalentes ou 100% iônicas. Ela é parcialmente iônica e os elétrons eles tendem a se localizar mais próximos ao oxigênio e os dois prótons do hidrogênio eles ficam um pouco mais distantes, formando ali um dipolo elétrico ali na água, tá beleza? Que é o que está mostrando ali na figura 9.19. Então deixa eu escrever um pouquinho isso aqui. Então a molécula de H2O é eletricamente neutra, mas como é parcialmente iônica, mesmo se for uma porção pequena da ligação ser iônica, existe um momento de polo para essa molécula de água, beleza? Ela é parcialmente iônica, os elétrons. Não tem como ser iônica e covalente. Tem como ser? Tem. A gente viu isso na última aula, tem um negócio que a gente chama de grau de ionicidade. Por exemplo, a gente até calculou para o NaCl, para o cloreto de sódio, a gente calculou nesse modelo simples nosso, e o cálculo é simples desse grau de ionicidade. É o momento de dipolo encontrado experimentalmente dividido pelo momento de dipolo calculado na teoria, certo? Aí você vê a porcentagem que você conseguiu experimental para o momento de dipolo, devido a se fosse só duas cargas separadas. Aí a gente viu que o NaCl é aproximadamente 80% iônico. O restante mais devido a covalente, mas também a outros tipos de ligação. Eu lembro disso, só que eu não sabia que dava as duas em específico. Dá. E além disso, a gente notem só que essa parte da aula de hoje ela é mais entre ligações entre moléculas, tá? Menos entre ligações atômicas, ela é mais entre ligações entre moléculas diferentes. Então os elétrons aqui no caso da água, né, eles tendem a se localizar, próximos ao átomo de oxigênio. E os dois prótons dos hidrogênio, né, formam uma extremidade positiva. E assim temos o dipolo. Certo? Então a gente tem elétrons mais para um lado, prótons mais para o outro, então a gente tem um dipolo, a gente tem um momento de dipolo associado a esse camarada. Uma das coisas que eu tinha pensado aqui, que eu esqueci na verdade, é que essas ligações de Van der Waals, essas forças de Van der Waals, são responsáveis ali pela tensão superficial, há alguns tipos de sapinhos grudando em parede, ou alguns tipos de mecanismos de grudar em parede,
de solidificação e da substância poder se liquefazer e se solidificar a baixas temperaturas, e é também responsável até pela formação de negócio de gelo, os grãozinhos de gelo, esqueci o nome, os cristais de gelo, que esses cristais bonitinhos, fractal, aquilo ali também é devido a essas forças principalmente essas forças de Van der Waals. Um negócio interessante, né? Bem bacana. Tá, então, se a molécula de água, se o H2O ele possui esse dipolo intrínseco, então pode existir uma atração entre moléculas ali de água, beleza? É o que está mostrando aqui. Aqui, se vocês verem, o oxigênio vai estar sempre viradinho para o lado o oxigênio aqui, ó, ele vai estar sempre mais para próximo dos prótonzinhos, tá certo? O oxigênio aqui está sempre mais para próximo dos prótonzinhos. Se a gente pega aqui o modelo mais descritivo aqui, a gente tem isso aqui mais claro, né? Negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. Beleza? Vai estar sempre com essa tendência. Tendência não significa que todos vão ficar assim, tá? Depende da temperatura, depende disso tudo. Então assim, pode haver uma atração entre moléculas de H2O. H2O é a água, né, para quem não sabe, com outras moléculas. Com energia dada por essa equação aqui, né? São dipolos. É um dipolo junto com o outro. Beleza? Então a energia vai ser dada por esse camarada. Beleza? A ideia é a mesma. Beleza, gente? No nosso modelo aqui, a energia dada pela equação 9.8. Beleza? Aí aqui fica a figura 9.19, que é essa que já está lá, para referências suas. Beleza? Beleza, né? Eu acho que vai dar para terminar essa parte que eu estava querendo toda hoje. Falta 2 páginas só. Eu acho que vocês aguentam, né? Quantas horas? Sim. Não, 2 páginas mesmo, fácil do horário, ainda foi esperar. Nossa, amor, desculpa, bati no você aí. Não, os bate tudo bem na cabeça. Não, tem 7 minutos ainda aqui. Mas você tem razão. Aqui não tá pegando direito. Aqui não tá pegando direito a imagem. Mas aqui não tá pegando direito a imagem. Vou colocar aqui, né? Aqui vai pegar a imagem. Ué, mas por que tá esse... Gente, tá com um zoom gigantesco. Isso tudo? Pra gravar? Porque o povo não vê não, hein? Tá gravando? Tá. Então agora vamos lá, ó. Seguir aqui. Então beleza, estudamos aqui forças. Muito obrigado pelo presente aqui. Estudamos forças entre dipolos. Agora a gente está começando a falar de moléculas polares. A energia entre esses dois dipolos é dada pela mesma equação, que é menos P2 escalar é D. Certo? Beleza, né? Beleza. Aqui só uma observação, né? Observação sobre essa imagem na figura 9.19, que é essa figura aqui, observar aqui que as moléculas se dispõem tal que os negativos fiquem próximos, entre aspas, dos positivos. Tá? Só para deixar claro isso aqui. Na figura, note que as moléculas se dispõem tal que negativos fiquem próximos, esse próximos aqui, entre aspas, né? Nos positivos. Certo? Beleza, então vamos prosseguir aqui. Então tá, qual que é a conclusão que a gente tira, né? Que pares de moléculas polares, elas tendem a se aproximar, diminuindo a energia potencial. Moléculas polares, certo?
Então, pares de moléculas polares, elas tendem a se aproximar uma da outra, diminuindo a energia potencial, produzindo o mínimo de energia, que é o que a gente estava buscando desde o início, tá certo? Quando a gente minimiza a energia potencial, dá para produzir mínimo de energia para formar uma certa ligação intermolecular entre esses camaradas. Beleza? Vocês já podem ir tentando raciocinar com relação à tensão superficial, liquefazer um certo objeto e assim por diante. Beleza? Beleza, então vou escrever aqui. Em conclusão, essa parte vai ser bem mais qualitativa do que ligação iônica e ligação covalente. Ligação covalente, principalmente, foi um qualitativo meio que quantitativo. A gente sabia de onde a gente estava tirando as coisas todas, apesar de ser bem qualitativo, no sentido de a gente ter analisado bem graficamente as funções de ônibus. Beleza? Então, vamos escrever isso aqui. Qual é a conclusão? Então, pares de moléculas polares tendem a se aproximar diminuindo a energia potencial produzindo mínimo de energia e satisfazendo um dos critérios que a gente tinha para fazer a ligação, aqui no caso a ligação intermolecular. Beleza? Produzindo mínimos de energia para formar uma ligação. Beleza? Beleza, né? Vamos colocar um dado correspondente à molécula de água, tá certo? Então, na molécula de água, então na água, né? Na molécula de água em si não é a molécula de água sozinha. Então, na água, então quando eu tenho várias moléculas de água juntas, na água, a energia de ligação é aproximadamente meio eletronvolt. Vocês lembram que a gente falou de energia de ligação lá quando a gente falou do H2? A gente falou de energia de ligação também quando a gente estava falando de ligação iônica. Mas a energia de ligação era, por exemplo, nesse camarada aqui, que é o H2 inclusive, seria esse 4,5 eletronvolts aqui. Tá certo? Vocês estão vendo que nessa molécula de água, essa energia de ligação, eu vou até complementar ali, porque está errado o jeito que eu escrevi, a energia de ligação, aqui quem escreveu apaga, a energia de ligação de dipolo é aproximadamente meio eletronvolt, certo? Ela é meio eletronvolt, ela é ali meio eletronvolt por molécula, e ela é aproximadamente 10% da energia de formação, da energia de ligação da molécula de água. Tá certo? Então ela é bem mais fraca do que as outras energias que eram necessárias para as outras ligações. Beleza? Que é a conclusão que a gente está tendo desde o início. Essa ligação de polo ela é mais fraca. Beleza? Em comparação com as outras ligações. Beleza? Que é aproximadamente 10% da energia de ligação da molécula H2O. Certo? É bem mais fraca, porém é responsável por coisas que a gente observa. Esse tipo de ligação, então, ela é mais fraca, só que ela é responsável por condensação da água para formar gelo, por exemplo. Tá certo? Então, quando a água condensa para formar gelo, o tipo de ligação que é mais relevante para a formação do gelo é esse tipo de ligação, apesar de ser mais fraco. Beleza? Beleza, né? Quando você está vendo gelo e condensado, você vê os cristais, tem alguma coisa a ver? É esse tipo de ligação que é principalmente esse tipo de ligação que é responsável por isso. Certo? As moléculas elas vão diminuindo a energia de vibração delas e esse tipo de ligação começa a ficar mais relevante.
Aí como ele fica mais relevante, você começa a ter essa ligação entre essas moléculas, para condensar o cara, para solidificar a água, por exemplo, nesse caso. Certo? Então esse tipo de ligação, apesar de mais fraco, e o fraco aqui sempre entre aspas, né? É responsável por efeitos como a condensação da água para formar gelo, por exemplo, certo? Oi. Quando está no gelo ainda, assim, ainda é esse tipo de ligação. Quando é só gelo, aí que tá, né? Se é aqui para formar esse camarada. Agora, na hora que é o sólido, aí entra até aquele tipo de discussão que a gente fez no primeiro capítulo, né? Existem ligações entre esses camaradas, não necessariamente só esse. A pergunta é boa, eu não sei se só esse. Eu diria, nesse momento, sem dar uma pesquisada maior, anota aí para depois a gente dar uma pesquisada, ou manda no grupo e tal, sua pergunta, que eu ia ter que dar uma pesquisada. Eu, no momento agora, sem pesquisar muito, eu diria que é este tipo de ligação com outros efeitos também, que aí você já entra no sólido. Tá? Mas eu diria com outros efeitos, devido a estar em outro estado da matéria. Beleza? Eu diria sim, mas tem que dar uma pesquisada. Mas eu não diria que seria só esse, sacou? A ideia? Tá. Aí agora algumas observações, né? Com relação a esse camarada, para a gente encerrar essa parte de ligação de pó-dipolo. Algumas observações. Primeiro, são observações muito com relação à nomenclatura, mas eu acho que são nomenclaturas importantes. Eu estava até conversando uma dessas nomenclaturas com Jéssica. Quando essas ligações de pó-dipolo envolvem moléculas que contêm hidrogênio, essas ligações são chamadas pontes de hidrogênio, que isso é famoso, né? Ponte de hidrogênio é muito famoso. Que são as ligações mais intensas entre as ligações de pó-dipolo, tá? Uma dessas ligações importantes de ponte de hidrogênio é no DNA. O DNA ele é mantido por pontes de hidrogênio, tá certo? São as bases hidrogenadas, né? Então, um tipo de nomenclatura importante para a gente. Então, é interessante isso. Então, algumas observações. Então, quando as ligações, essas ligações de pó-dipolo, né? São ligações hidrogênicas. Sim. Base hidrogenada porque são ligações, é mantido por ponte de hidrogênio. E as bases hidrogenadas porque são compostas, contém hidrogênio no parágrafo. Quantas ligações de pó-dipolo envolvem moléculas que contém hidrogênio? Oi? Oi? Eu que estava do lado do jogo, não entendi nada, ele falou, você entendeu tudo. Convivência. Pontes de hidrogênio. Que são pontes de hidrogênio, né? Pontes de hidrogênio. São as mais intensas entre as forças de pó-dipolo, entre as ligações de pó-dipolo. Certo? E em biologia, né, segunda observação aqui, que em biologia essas ligações têm uma importância fundamental, né?
a ponte de hidrogênio. Ela tem... Uma pergunta apenas, ela é mais fraca que as forças van der Waals? Oi? Quem é mais fraco? A energia, a fonte de hidrogênio. Não, ao contrário, né? Ela é mais intensa. É mais intensa? Ela é mais intensa, ela é mais forte entre as forças de polo-dipolo. Tá. Dentre as forças de polo-dipolo, a ponte de hidrogênio é a mais forte dentre essas forças. E esse conjunto de forças é mais fraco que a ligação iônica e a ligação covalente. Ela é mais forte, tipo, por conta do arranjo eletrônico da camada de valência do hidrogênio? Tipo, tem um elétron só? Eu imagino que sim. Eu estava pensando nisso, na hora que o Giovanni estava fazendo a pergunta. Eu estava pensando na sua pergunta sem você falar. Telepatia. Eu imagino que sim, porque olha só, o hidrogênio ele é um próton com um elétron. Se ele está, por exemplo, na molécula de água, se for uma ligação covalente, ele está compartilhando esse elétron, só que ele não está ionizado, certo? E é um camarada só, é um próton lá, e ele não está ionizado, então ele vai estar junto na molécula. Então eu imagino que seja mais forte por conta disso, por conta do tipo de átomo que a gente está tratando, certo? Esse tipo de polo vai ficar mais proeminente, eu acho. Eu estou entendendo dessa forma. Anota essa pergunta também, é uma pergunta muito boa. Se der para mandar essas perguntas no grupo, a gente dá uma pesquisada. Me auxiliem nessas pesquisas também, qualquer coisa vocês pesquisam. Vocês conhecem a internet, né? Vocês dão uma pesquisada. Não, estou falando na boa, assim, vocês dão uma pesquisada, não é sério. Vocês vão me auxiliar se vocês pesquisarem essas coisas. Tá? Essas perguntas são muito bacanas, mas aí vocês me auxiliam, não estou falando na boa. Pergunta, vocês conhecem a internet, foi engraçado. Tem muita importância. Mas manda no grupo que eu vou tentar dar uma pesquisada, tá? Mas se der, vocês dão uma pesquisada junto comigo. Tem muita importância, por exemplo. Um estudo. No DNA que é mantido. 10 horas. 10h40? 10h40 agora? 11h03. Por essas coisas. Tá faltando muito pouco, gente. Muito pouco. Nós vamos acabar isso aqui hoje. Então isso aí é o que eu tive para falar de moléculas polares. Vamos agora tratar de moléculas apolares. Existem moléculas que possuem esse momento de polo permanente intrínseco, por exemplo, a molécula da água, mas existem moléculas que não possuem esse tipo de momento de polo intrínseco. Então aqui uma representação bem caricata, né, bem estranha de uma molécula, mas uma molécula aqui que ela não tem momento de dipolo, tá certo? Esse conjunto de cargas aqui, isso aqui é um bem caricatura, isso aqui, oi. A ligação de polo é um tipo de ligação de Van der Waals ou não? É um tipo de ligação de Van der Waals. Ligações de Van der Waals são ligações de polo-dipolo. Ah, tá. Só que dentre as ligações de polo-dipolo, a gente tem pode separar alguns tipos de forças. Tipo, Tá certo? a ligação de polo induzido? De polo induzida é essa que nós vamos tratar aqui agora, que é chamada também de ligação de Van der Waals, ou, peguei o nome aqui também que eu tenho estudado, ou força de Debye, ou força de London, tá certo? Esses camaradas aqui, no livro está sendo chamado de força de London, Acho que o Cláudio já falou. força de London, que são forças de polo-dipolo quando eu tenho de polo induzido. Pensei que seria ligação de Ou força de Debye, aí depende da literatura. Esses camaradas todos estudaram isso meio que na mesma época, tá certo? Mas são todas forças de Van der Waals. Por quê? Eu acho interessante, por quê? O Van der Waals foi o primeiro a propor essa parada, tá certo? Em 1870. Bem antes de quântica existir, dessas tretas todas. Em 1870, 73, ele propôs esse tipo de ligação. Então eu acho importante essa nomenclatura de falar, não, esse conjunto de forças são forças de Van der Waals. Dentre as forças de Van der Waals, eu posso ter uma força de dipolo induzido, porque a molécula não é polar, essa força é chamada de força de London, ou força de Debye, certo? Beleza? Mas são todas dentro dessas características que a gente chama de
força de Van der Waals. A gente pode pensar nisso com relação, por exemplo, à força eletromagnética. Só rapidinho, só para não perder o fio aqui. Força eletromagnética, se a gente for pensar lá em física 1, força normal, força de tensão em cordas, força de atrito um pouco menos, mas vamos pensar assim em primeira aproximação, são forças eletromagnéticas. Força normal, isso aqui é uma força eletromagnética fundamentalmente. Dentro desse conjunto que a gente chama de força eletromagnética, a gente pode ir caracterizando algumas coisas. Certo? Então, é tudo força de Van der Waals, ainda bem que eu não estou errando o nome, porque como eu estou lidando aqui com um conteúdo que às vezes que eu tenho que ficar pisando em ovos, se eu não estou errando o nome, está bacana. Então, força de London é uma força de dipolo induzido, hoje agora. Dentro do conjunto que a gente chama de força de Van der Waals. Ele praticamente, é uma teoria, né, praticamente. Ele criou essa teoria apenas utilizando o eletromagnetismo. Eu não sei se quando ele criou foi só eletromagnetismo, deve ter sido. Mas era muito infantil tudo. Infantil assim, as teorias. Infantil eu acho que é uma palavra péssima, corta aí, editor. Mas dada a visão nossa hoje de ciência, nem infantil, eu acho que eu errei muita palavra. É muito avançado para a época se o camarada virar e falar assim, não tinha sido descoberta elétrica. 1873. Não tinha sido descoberta elétrica, saca? Tinha o movimento browniano, já tinha, que é 1820 por aí, mas você não tinha descoberta elétrica. Isso não tinha ainda. Então, assim, a própria teoria atômica estava crescendo, o camarada falou assim, não, moléculas podem ter uma atração eletrostática entre elas. Isso é muito avançado. Eu acho que eu usei a palavra muito ruim quando eu falei que era infantil. Não tinha nem descoberto ainda acho que o Bohr não tinha feito a teoria ainda, né? Não, Bohr em 1913. Ah, nossa. É até estranho pensar essas paradas tão... Ele criou isso sem saber. Décadas antes. Então, assim, eu acho muito avançado isso. Você para pensar, os malucos, porra, andava de carroça ainda nessa época e os malucos já descobriram uma parada dessa, tá O ligado? cara propôs isso. Se você quiser, também deixe no grupo para pesquisar qual foi a abordagem teórica do Van der Waals. Se ele fez uma abordagem eletromagnética. O eletromagnetismo de Maxwell já existia e já estava dando resultados importantes. O experimento de Frank Hansen não tinha sido feito ainda e tal, mas o eletromagnetismo de Maxwell é de 1850, 1850 e 60. Então já existia o eletromagnetismo de Maxwell, a parte de eletricidade já existia há mais tempo ainda, mais de século, parte de leite comum e tal, mas deve ter sido uma proposta eletromagnética, mas o que eu acho mais bizonho é que nem teoria atômica não existia. E o camarada virou e falou assim, a água é formada de moléculas e essas moléculas podem atrair uma com a outra. Acho que isso é bizonhamente avançado para ela. O que eu falei infantil nem foi questão de pensamento, eu estava pensando mais de das teorias estarem crescendo, era nesse sentido. Mas eu usei a palavra muito ruim e aí eu tenho que pedir várias desculpas porque está gravando, então eu tenho que desculpa. Mas a gente estudou moléculas polares, elas têm essa força ali que varia com 1/4 entre essas moléculas. Mas a gente pode ter moléculas apolares. Aí voltando aqui nesse esquema nosso bem caricato aqui, a gente tem uma bolinha com várias cargas espalhadas. Uma bolinha neutra, mas só que ela tem várias cargas espalhadas. Quando esse camarada aproxima um do outro, quando essas duas bolinhas aproximam um do outro, eu vou ter um dipolo induzido em cada uma desses camaradas aqui. Se esses elétrons puderem se locomover dentro de cada uma dessas bolinhas, esses elétrons eles podem se locomover de tal forma que eu vou ter uma geração de um dipolo em cada um desses camaradas. Apesar da molécula em si, ou dessa bolinha em si, não ter um aumento de dipolo, eu posso induzir um aumento de dipolo nesse cara, tá certo? Induzindo um aumento de dipolo nesse cara, esse aumento de dipolo pode até ficar por mais tempo, até ele termalizar, vou chamar assim, e aí eu posso ter uma ligação entre esses momentos de dipolo induzidos. E aí vocês estão vendo que esse momento de dipolo induzido vai ser mais fraco ainda do que a ligação que a gente estava vendo antes. Não, mas tipo assim, o elétron ele faz esse tipo de coisa tipo, aleatoriamente, assim? Não, depende de como que a molécula vai estar, de qual que é a ligação entre esses caras. Não, então, isso daí parece que não é muito estável, parece que é o tipo de coisa que você teria que fazer tipo 1000 vezes assim para acontecer. Mas não é muito estável mesmo não. Essa molécula apolar,
Esse dipolo induzido, ele não é permanente, ele vai dissipar em algum momento, tá? Tem, Mas- foi mal de cortar aí, mas Não, tipo, tem alguma coisa, tipo assim, naturalmente que esse tipo de ligação acontece, ou tipo assim, é mais laboratorial, assim? Eu acho que tem. Eu acho que eu peguei exemplo. Que, tipo assim, parece muito uma parada que você faria no laboratório, mas que naturalmente isso não existe, tá ligado? Tem. Eu coloquei de observação. Todas, eu até sublinhei todas as moléculas estão sujeitas a esse tipo de ligação de polo-dipolo, independente dela ser polar ou apolar, porque se eu colocar esses camaradas muito próximos, em algum momento vai ter uma geração de algum momento de polo induzido desses caras, certo? Se você for pensar um objeto nessas duas esferinhas aqui, ó, pode ter uma locomoção dos elétrons para um lado aqui e vai ter um acúmulo de carga positiva aqui, portanto vai ter esse camarada de carga, tá certo? Por menor que seja uma variação de um cara, no outro vai induzir, beleza? E isso pode ser por conta de momento angular, pode ser por conta de várias coisas, dependendo de como esses átomos que formam a molécula estão conformados ali na molécula, beleza? Eles estão localizados na molécula, você entendeu a ideia? Aí eu até anotei aqui, ó, essas forças de polo-dipolo de molécula apolar são as únicas forças que podem existir em gases raros, em gases de gases nobres, tá certo? Esse tipo de força de polo-dipolo é o que acontece para liquefazer o hélio, lá atrás que a gente viu. Vocês lembram lá que eu até falei assim, não, porque o hélio ele está liquefazendo aqui por força de Van der Waals, que é uma força muito fraca. Vocês lembram que eu comentei isso lá atrás, no primeiro capítulo? Eu comentei isso, eu tenho certeza. É esse tipo de força aqui, ó. Se o mesmo o hélio 2 não tendo um momento de polo intrínseco, quando você vai diminuindo a temperatura, esses camaradas vão gerar um momento de polo induzido neles ali, certo? Esse momento de polo induzido vai fazer essa atração, e essa atração vai fazer esse camarada liquefazer em tal temperatura. Aí entra aquela jogada toda de condensação de Bose-Einstein, sei lá. Isso daí rola no hélio 3 também? No hélio 3 não. No hélio 3 também tem força de Van der Waals, mas de novo, eu não tenho certeza. 11 e 13. No hélio 3 tem a força de Van der Waals atua também, só que ele não condensa, né? Ele não... Vocês lembram lá que o hélio 3 ele não tinha característica de superfluido, vocês lembram? Ele não tinha característica de superfluido, se eu não me engano. Ele não tinha. Conferi lá. Ou se ele tinha, era de temperatura muito Não, eu acho que ele tinha, mas você tinha falado que era papo de tipo 0,023, Ele tinha, a gente até descreveu por que era. É porque você tinha formação de pares de elétrons, que ele, na verdade, ele tem spin semi-inteiro, só que ele associava para ter spin inteiro. Ele associava 2 para ter spin inteiro e ser bóson. Só que isso é em temperatura de militesla. Militesla, sei lá, coisa assim. Eu lembro que era papo de Militesla não, 0,023. milikelvin. Temperatura de milikelvin. Era coisa muito, muito, muito pequena. Beleza? Era coisa na ordem de milikelvin. Eu lembro que a gente conversou isso já também. Mas o hélio 3 também por conta de força de Van der Waals. Porque esses casos são inertes, né? Eles não vão interagir para os gases nobres, eles não vão interagir para esse tipo de situação. Então agora nós vamos estudar moléculas, podemos seguir? Então nós vamos estudar aqui moléculas polares, que aí a gente acaba essa parte, apolares quer dizer, moléculas apolares, é muito pouquinho, só isso aqui, tá? É bem pouquinho mesmo. Vamos falar um pouquinho, vou dar uma introduçãozinha disso aqui. Então nós podemos ter também ter moléculas que não possuem esse momento de polo intrínseco, certo? Que não possuem. Não possuem momento de polo intrínseco, chamadas apolares. Estou até feliz que eu não errei o nome da força.
Então nós estamos indo no caminho correto, né? Certo? Então acho que a gente está indo no caminho coerente, pelo menos, com a ciência, né? Tá? Então, esse tipo de molécula apolar, né? Esse tipo de molécula apolar pode ser polarizada devido à interação com o campo elétrico de uma outra molécula que já está polarizada. Pode pensar o seguinte, você falou assim, esse camarada é aleatório. Se eu tiver no meio de 100, só para dar um número aqui, de 100 moléculas polares, ou de 100 camaradas desse tipo, dessa bolinha em cima, se eu tiver um em baixa temperatura, que eles não vão estar vibrando muito, se eu tiver um que tem um momento de polo, os que estão perto dele vão induzir momento de polo, os próximos vão induzir, mesmo que seja pouco, e assim por diante, vai ter um efeito cascata nesse camarada. Certo? Então, se eu tiver um pequeno campo ali atuando, vai ter uma geração de dipolo nos demais, mesmo que seja mais fraco. Tá beleza? Entendeu a ideia? A ideia é essa. As perguntas muito boas que essa turma tem trazido. Então, esse tipo de molécula polar, ela pode ser polarizada, pelo campo de outra molécula. Certo? A gente queria assim, dipolo, momento de dipolo induzido. Certo? Tá, aí a gente vem aqui para a figura 9.18b. Por que eu coloquei isso? Esse camarada aqui, ó, é porque um vai induzir o outro, tá beleza? Um dipolo pode induzir um momento de dipolo no outro e eles vão se alinhar, tá beleza? Tá. Então nessa figura aqui, né? Então na figura, ainda na figura anterior, 9.18b, deixa eu voltar ali, que é esse camarada aqui. Se P2 é um dipolo induzido, então P1 é uma molécula que tem um momento de dipolo intrínseco, que tem um momento de dipolo permanente. Então pensa aí, sei lá, uma molécula de água com uma outra molécula apolar, beleza? Se P2 é um dipolo induzido, como vai funcionar a energia nesses camaradas, que é o que a gente está querendo saber, certo? Esse momento de polo no dipolo P2, ele, em geral, ele é proporcional ao campo elétrico que a molécula P1 gerou no ponto onde está P2, certo? Quanto maior o campo que esse dipolo gerou aqui, maior vai ser o momento de polo induzido que ele vai gerar nesse camarada. Aí tudo bem, né? Que vai no exemplo que o Samuel trouxe ali. Se eu coloco uma molécula de água perto de 100 moléculas polares, essa molécula polar que está perto da molécula de água vai ter um momento de polo um pouco maior, as outras menores e assim por diante, certo? Um momento de polo induzido. Vocês estão entendendo a ideia? Em geral vai ser desse jeito aqui, tá beleza? Isso aqui não tem nome, essa equação não. Mas quem é esse alfa? Esse alfa tem nome. Esse alfa, ele é chamado, essa palavra gigante aqui, polarizabilidade. Polarizabilidade da molécula polar. Tem uma constante, vai depender do material? Sim, é porque é uma proporcionalidade, né? Da molécula apolar. Para cada molécula aí a gente pode encontrar qual que é essa polarizabilidade dessa molécula, certo? Então neste caso, como a gente quer saber da força, né? A gente vai achar a força através da energia. Então neste caso, a energia é menos P2 escalar ED. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. A situação é a mesma. Beleza? A descrição desse modelo físico nosso é a mesma. Lembre-se, isso aqui é tudo em primeira abordagem, tá?
Claro que isso aqui pode se complicar, à medida que a gente vai entrando mais detalhes. É menos P2 escalar é D, só que P2 é alfa, é D, então isso aqui vai ficar menos alfa é D ao quadrado, certo? Que, por sinal, isso aqui é menos alfa K2 P1 quadrado por R a 6. Tá beleza? Então, olha só, a energia potencial varia com 1 sobre R a 6. Tá beleza? Se a energia potencial varia com 1 sobre R a 6, a força varia com 1 sobre R a 7. Tá beleza? Então, para moléculas apolares, a força entre essas moléculas apolares, a força de polo para essas moléculas apolares, ela cai mais rápido ainda que a força de polo entre moléculas polares. Que era de se esperar, né? Eu acho que é de se esperar isso, dada até a discussão que o Samuel trouxe, que vocês fizeram junto aqui. Beleza, gente? Beleza, né? E, portanto, a força, né? A força, ela varia com 1 sobre R a 7. Nossa. R a 7. Deixa eu ver isso aqui. R a 7. Esse camarada aqui é uma força atrativa. Uma força atrativa. Certo? Da mesma forma. Mas tem alcance limitado. Ele está muito próximo para essa força ter alguma relevância, tá? O alcance dela é curto. Esse camarada aqui, em algumas referências que eu vi é chamado de força de Debye, em outras, força de London. Eu vou escrever isso aqui tudo aqui. Esse camarada aqui, em alguns lugares, ele é chamado de força de Debye. Força de London. Força de London é o nome que está sendo dado no livro. Força de Debye foi outras referências que eu peguei. Oi? Alguém chamou? Não? Não. Deve ter sido alguém. Então, é possível ter ligação atrativa, mesmo fraca, entre moléculas apolares. Certo? E aí a gente vem aqui para a figura 9.20. Essa figura 9.20 que está mostrando exatamente isso. Eu tenho a geração aqui de dipolo induzido nesses dois camaradas aqui. Esse camarada aqui, essa rotação aqui é só porque as moléculas elas podem rotacionar ali aí, aleatoriamente, mas só que elas vão fazer isso, dado que elas já estão com dipolo induzido, esses camaradas que vão fazer de forma a manter essa atração entre uma com a outra. Beleza? Bacana. Só para finalizar, algumas observações e aí a gente acaba essa parte. Na quarta-feira a gente começa estudando já nível de energia e espectro de moléculas. Beleza? Eu acho que esse mês a gente consegue terminar esse capítulo. Mês que vem a gente fica só por física do estado sólido. Tá? Então, algumas observações. Primeiro, todas as moléculas. Esse todas aqui, na hora que eu estava até preparando a disciplina, eu meio que toquei. Eu falei, não, todas, mas só que depois você vai pensar assim, não, pode ser todas, né? Porque, dado que eu posso ter até um momento de polo induzido, e dado que até os gases nobres, eles podem estar sujeitos a esse tipo de força, então todas as moléculas elas podem estar sujeitas a esse tipo de força de polo de polo. Tá certo? Todos esse conjunto de forças de polo são chamadas forças de Van der Waals. Beleza? Eu acho muito doido isso, né? Só para
Essa primeira parte desse capítulo, a gente viu praticamente todas as forças importantes de ligação entre átomos, átomo com átomo e entre moléculas. Então é um negócio muito interessante esse tipo de análise que a gente fez. Certo? Eu acho isso um negócio massa. Então todas as moléculas estão sujeitas. Oi? Muito abstrato. Abstrato? Abstrato? É, tipo, tá aí, eu tô sempre surpreso, sabe? Como assim? É muito intuitivo. Eu não achei quase nada aqui contra-intuitivo. Talvez o mais contra-intuitivo que eu achei foi a parte de simetria de função de onda. O resto é um negócio que para mim é muito natural, dado que a ligação é elétrica, né? Mas assim, é de boa, é uma discussão a ser trazida. Abstrato acaba sempre, a gente não consegue ver uma molécula de água, a gente consegue ver moléculas grandes, né? Sim. Mas ver mesmo assim não é no olho, né? A gente vê com auxílio de equipamento. Então todas as moléculas estão sujeitas a forças de polo. Ou seja, volta naquela discussão que a gente já teve nessa disciplina. O que a gente faz em física? Né? Em física a gente faz modelos para tentar descrever algum resultado experimental, ou tentar prever alguma coisa mais na frente. A gente faz modelos. Sim, modelos abstratos, mas que a gente consegue utilizar esses modelos para descrever situações experimentais para prever coisas mais na frente. Outra observação são as únicas forças. São as únicas forças dos gases raros. Aqui, no caso de polo, né? Forças de Van der Waals. Gases raros. Porque no livro estava gases raros, seriam os gases nobres. Van der Waals. E são responsáveis, essas forças, né? Forças de Van der Waals. São responsáveis pelo atrito, viscosidade, no caso de líquidos, né? E tensão superficial. Certo? E aí a gente finalizou toda essa parte de ligações entre átomos e moléculas que a gente estava querendo estudar. Beleza? Acho até que foi um estudo. Esse aqui não? Tira a foto. Esse não? Não é esse? É porque a gente tirou a foto do padrão. E eu apaguei. Nossa, ferro. Ferro mesmo. Desculpa. Eu perguntei para mim se você tinha tirado. Tá bom, mas qualquer coisa você está gravando ali, deve dar para pegar. Você anotou, Leandro? Qualquer coisa você manda para o pessoal que está aqui no vídeo. De novo, eu quero agradecer a vocês aí por terem vindo. Hoje é facultativo para a universidade, mas eu acho que grande parte facultou, não vi, que é interessante também. Não acho errado, inclusive, acho certo. Só que dado que a gente está atrasado, eu agradeço vocês por terem vindo aí. Obrigado pela bolsa, Ana. Eu vi que não está lá, não sei o que está lá vendo. Mas obrigado mesmo por vocês terem vindo, viu?